Já faz bastante tempo que o cinema traz um tipo de vilão muito específico em suas histórias: o padre maligno. Ao longo das décadas, esse arquétipo ganhou diferentes formas nas telas, indo do realista, passando pelo satírico e chegando aos extremos do terror. E assim surgiram alguns dos mais inquietantes personagens da ficção. E sabendo disso, o pessoal da Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo especial para vocês hoje. Afinal, eles acabam de lançar Profile Heidnik, Cordeiro Assassino, que é um livro que relata o caso real de Gary Heidnik. Se você não conhece, o Heidnik foi um padre americano que usava a fachada dele de homem religioso para cometer crimes horríveis, sequestrando mulheres e mantendo-as em cativeiro. Tudo isso guiado por uma mentalidade de fanatismo religioso extremamente deturpado. Então, nesse livro, o autor Ken Inglade relata como foi a investigação de cada um dos casos. E além disso, ele destrincha como foi o processo do julgamento de Heidnik pelos crimes dele. E para quem é fã de filmes de suspense, talvez essa seja uma história interessante, porque o Buffalo Bill, o vilão de O Silêncio dos Inocentes, foi parcialmente inspirado no Gary Heidnik. Então, se quiserem conhecer em primeira mão esse caso real, vocês podem adquirir agora mesmo o seu exemplar de Profile Heidnik, que chega ao Brasil com aquele projeto gráfico impressionante de sempre da Dark Side Books. Para garantir a sua cópia, basta usar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem, quando eu vi essa história do caso do Heidnik, na mesma hora eu pensei sobre como o cinema gosta de contar histórias sobre padres malignos há bastante tempo já. Afinal, de onde veio esse tipo de personagem? Como é que ele mudou com o passar das décadas nas telas do cinema? E, acima de tudo, quais são os medos que a gente vê refletidos nesse arquétipo? É isso tudo que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Para começo de conversa, é importante perguntar: qual é a base para o arquétipo do padre maligno? Se a gente voltar no tempo, a gente consegue encontrar as raízes disso no Iluminismo, que passou a exaltar a mudança na sociedade por meio do pensamento racional, ao invés do pensamento religioso. Com o Iluminismo, cada vez mais passou a se criticar a Igreja Católica e a forma como ela exerceu o seu domínio em várias sociedades ao longo dos séculos. Foram décadas de dominação baseada no abuso de poder, na distorção de valores cristãos e, é claro, na cobiça. E se teve um país que foi radicalmente alterado pelas ideias iluministas, foi a França, já que esses foram os princípios que serviram de base para a Revolução Francesa. Não à toa, nos séculos seguintes, muitas obras francesas trouxeram a desconfiança sobre as figuras do poder religioso cristão. Um exemplo disso é o clássico Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Beleza, essa ainda é uma história que apresenta de forma engrandecida a monarquia e os seus guerreiros, algo que não soa tão iluminista assim. Mas a aversão iluminista à liderança católica surge aqui na forma do grande vilão da trama, o cardeal Richelieu. A figura desse líder cristão não é aquela do homem virtuoso e leal, mas sim de um homem cheio de cobiça, maquinando traições e complôs para defender os seus próprios interesses. E graças às várias adaptações desse livro, o personagem acabou se tornando também um grande exemplo de padre maligno do cinema. You of all people should know that the cardinal does not answer to the laws of men. Outro exemplo de clássico francês é O Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo. Afinal, o grande vilão é ninguém menos que o arquidiácono da Catedral de Notre-Dame, Claude Frollo, um homem corrupto, desleal e perigoso. E é bem provável que muitos de nós tenhamos conhecido o personagem com a adaptação da Disney. Mas se você reparar, vai ver que a Disney mudou o personagem, já que aqui ele não é um padre, mas sim um juiz. O que mostra como o estúdio teve medo de despertar a ira de católicos ao colocar um padre como o malvadão dessa história. This is an unholy demon. I'm sending it back to hell, where it belongs. E se a gente olhar para alguns filmes muito antigos feitos na França, a gente já encontra também essa mesma visão crítica da igreja. Meu exemplo favorito, com certeza, é A Paixão de Joana d'Arc, de 1928. Nessa obra-prima, o diretor Carl Theodor Dreyer reconta o julgamento dessa personagem histórica francesa. E quem mais amedronta a gente aqui são os padres que decidem o destino de Joana. Homens soberbos, manipuladores e que usam o discurso católico para condenar qualquer um que ouse pensar diferente deles. E se isso não bastasse, o Dreyer ainda por cima filma esses padres de forma inquietante, com ângulos baixos e close-ups que nos fazem sentir sufocados.
Então beleza, já deu pra ver como as coisas funcionavam lá na França. Mas e nos Estados Unidos? E na Hollywood das antigas? Bom, o tradicional era mostrar padres sob uma perspectiva bem mais amigável. Até porque existia a Legião Nacional da Decência, um grupo católico fundado com o objetivo de monitorar os filmes e combater conteúdos que eles consideravam censuráveis pela moral católica. E essa legião tinha bastante influência na Hollywood clássica. Então, com esse tipo de valores enraizados na indústria, é fácil entender por que era raro ver padres malignos no cinema americano daquela época. Mas houve sim um filme da Era de Ouro que ousou quebrar com esse padrão, e o resultado é um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. Mensageiro do Diabo, de 1955. Nele conhecemos Harry Powell, um homem que se faz de bonzinho e de grande líder religioso, mas no fundo é um golpista e assassino. Beleza, tecnicamente o Powell não é um padre católico, mas sim um pastor protestante. Mas a essência do arquétipo se mantém intacta, já que esse é um suposto súdito de Deus que, na verdade, é uma ameaça mortal. Numa época em que líderes cristãos eram figuras tão positivas do cinema americano, o Powell foi na direção oposta para chocar o público e se tornou um personagem emblemático por isso. John doesn't matter! Can I get that through your head, you poor, silly, disgusting little wretch? Agora, para falar dos anos 60, eu quero citar um grande filme brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Aqui a gente tem dois exemplos marcantes. Primeiro com o padre, que, para tentar manter a influência da igreja na região, contrata um mercenário para assassinar um líder messiânico e todos os seus seguidores. Sim, é um padre que ordena um massacre. E a outra figura é o Sebastião. Ele não é exatamente um padre, mas sim um líder católico dissidente. E se no começo ele parece surgir como a salvação dos pobres, logo é revelado o lado mais sombrio desse homem, que chega a ordenar a morte de gente inocente também. Assim, Glauber Rocha mostra o sertão como esse lugar onde os pobres em busca de salvação são deixados para trás, tanto pelo governo quanto pela religião. Ok, até agora a gente viu principalmente exemplos de personagens realistas, não é? Mas quando chegaram os anos 70 e 80, o arquétipo do padre maligno ganhou uma força bem diferente. Uma força sobrenatural. Porque nesse período, Hollywood apostou em peso no terror sobrenatural católico. Para apavorar o público, filmes como O Bebê de Rosemary, A Profecia e O Exorcista usaram tramas sobre demônios e seus seguidores. E nessas obras a gente teve representações positivas de padres muito memoráveis. Eles são apresentados como heróis, como os combatentes que vão se sacrificar na batalha contra as forças do diabo. Mas nem todo padre de filme de terror dessa época era um herói. Basta olhar para filmes menos conhecidos para a gente encontrar os exemplos opostos. Nos anos 70, Christopher Lee estrelou Uma Filha para o Diabo, no qual ele interpreta um padre excomungado que quer transformar uma jovem na representante de Lúcifer na Terra. E, em 1977, estreou A Sentinela dos Malditos, que mostra um edifício usado por um padre e por outros seguidores como um portal para o inferno. Ou seja, ao contrário dos outros padres de terror da época, esses aqui não queriam confrontar o diabo, mas sim servi-lo. É a reversão total da figura idealizada do padre. She died as she wished to die. E a tendência sobrenatural continuou nos anos 80. Só que agora os padres eram mais do que mensageiros do mal, eles eram os monstros sobrenaturais em si. Um exemplo é Bala de Prata, uma adaptação de uma história do Stephen King. Nela, um padre é transformado em nada menos do que um lobisomem. E quer saber? Faz sentido que o Stephen King tenha criado um padre monstruoso desses, já que o escritor sempre usou as histórias dele para criticar o fanatismo religioso que pode beirar o mortal. E não dá para esquecer, é claro, de Poltergeist 2, o outro lado, cuja maior ameaça é o sinistro Reverendo Kane, o espírito de um padre maluco e assassino. O que os anos 70 e 80 mostraram então é que se a ideia era usar padres assustadores, não bastava mais que eles fossem ameaças mundanas. Agora eles precisavam estar em outro patamar, eles precisavam se tornar verdadeiras forças do mal, para além da nossa compreensão.
só que quando a gente passa para as 2 décadas seguintes, os anos 90 e 2000, os exemplos que mais me marcaram não são de padres sobrenaturais, mas sim de padres que voltam à proposta realista. Nos anos 90 tivemos o arcebispo Gilday, de O Poderoso Chefão, parte 3. Se não bastasse ele ser o líder por trás de esquemas financeiros corruptos, ele ainda por cima conspira para assassinar o Papa. E nos anos 2000 me impressionou muito o personagem Eli Sunday, de Sangue Negro. Ele consegue ser cativante de verdade num primeiro momento. E é por isso que impressiona quando ele mostra outro lado dele, o do homem que usa a influência na comunidade para direcionar os eventos e para manipular emocionalmente qualquer um que ele veja como uma ameaça. Então, o que o arcebispo Gilday e o Eli Sunday têm em comum é que eles são representações menos caricatas de padres vilões. Eles não são chamativos e imediatamente identificáveis como os caras maus, mas sim são pessoas discretas, com uma dissimulação estoica. E é justamente por serem a ameaça que age nas sombras que eles são ainda mais perigosos. A essa altura do vídeo você talvez tenha notado que a gente só falou de padres ficcionais, certo? Mas nem só de ficção vive o cinema. Afinal, documentários e filmes baseados em eventos reais são uma parte essencial dessa arte. E nesse campo, os anos 2000 e 2010 trouxeram uma onda forte de filmes e séries sobre casos reais de crimes cometidos por padres. Deliver Us from Evil, Silêncio na Casa de Deus, The Keepers e Spotlight são apenas alguns dos exemplos que podemos citar. Esses são relatos chocantes sobre abuso e sobre silêncio, mostrando os crimes e como a igreja se manteve quieta em relação a tantos desses casos. Assim como o livro da Dark Side, Profile Heidnik, esses relatos revelam um lado tenebroso desse universo, um que precisa ser denunciado e combatido. Além de mostrar como muitas vezes a realidade consegue ser mais assustadora do que a própria ficção. So you believe the church is aware of the extent of this crisis? Oh, absolutely. E agora que estamos no comecinho dos anos 2020, como será que o arquétipo do padre maligno vai mudar? Bom, é impossível prever com certeza, mas talvez uma tendência seja a subversão do próprio arquétipo. E eu digo isso por conta de um exemplo específico que estreou este ano, a minissérie Missa da Meia-Noite, de Mike Flanagan. Nela conhecemos o padre Paul Hill. E eu não vou dar spoilers, mas basta dizer que a forma cheia de nuances como ele se desenvolve no papel de antagonista consegue surpreender e ir na contramão do que muitos de nós esperamos de um padre maligno de história de terror. É com certeza um experimento bem executado e que mostra como o arquétipo ainda pode trazer ideias novas. Just know, I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. Todos os exemplos que a gente viu hoje então nos mostram uma coisa, que é muito real o medo de perceber a maldade vindo de onde, supostamente, deveria haver só bondade. E sim, na vida real existem incontáveis exemplos de padres que foram líderes responsáveis, humanos e caridosos. Pessoas que não tentaram distorcer os ensinamentos de Jesus em benefício próprio. Mas, infelizmente, líderes cristãos, assim como tantos outros, também são muito suscetíveis à corrupção, à mentira e à maldade. E é esse medo do mal oculto atrás de uma fachada salvadora que a gente viu ser refletido nas telas há décadas e décadas com algumas das obras mais inesquecíveis do cinema. E se vocês quiserem ter outra obra impressionante que vai fazer vocês pensarem sobre esse tipo de mal oculto, vocês podem conferir Profile Heidnik, Cordeiro Assassino, o lançamento da Dark Side Books. Lembrando que vocês podem adquirir agora mesmo o seu exemplar clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E com isso a gente encerra esse vídeo especial de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.